Fala, nação Alviverde, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Pessoal, vamos falar do Palmeiras, que enfrenta o Bragantino, confronto válido pelo Brasileirão, né? Confronto aí que vai separar homens de meninos, caso o Flamengo tropece aí contra o Botafogo e o Palmeiras vencer. E aí o Verdão vai chegar no Maracanã, grandão, confiante mais ainda, né? Tem 3 pontos à frente aí do rival Flamengo, a mesma quantidade de jogos, então Verdão é o líder do Brasileirão. Enfrenta o Bragantino, né? Equipe ali meieira do campeonato, mas tem que fazer sua parte, beleza? Vamos ver o que o Vinícius Nicoletti trouxe aí do Verdão. Se você puder, pessoal, se inscreva no canal, comente as suas opiniões aqui abaixo nos comentários e, claro, se você puder, deixa aquele like maroto. Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Fazer um giro agora com os repórteres para saber mais sobre essas partidas, a começar com o líder Palmeiras. Nicoletti chega agora ao vivo com mais informações. Falar também se tem jogador voltando, né? O Gustavo Gomes jogou pela seleção paraguaia, então não dá tempo de retornar, né, Nicoletti? Ou dá? Tudo bem, Lili? Um beijo para você, abraço para os companheiros, fã de esportes. Palmeiras vai fazer o último treino antes da partida contra o Bragantino, na parte da tarde aqui na Academia de Futebol. E são esperados os 2 jogadores uruguaios que disputaram a data FIFA, porque o jogo foi na segunda-feira de manhã. Eles serão avaliados, mas dificilmente o Palmeiras conta com esses 2 jogadores, o Emiliano Martinez e o Facundo Torres, porque eles atuaram 87 minutos no último amistoso. Realmente um desgaste muito grande da viagem, um jogo na Ásia, e dificilmente vão a campo nesta quarta-feira. E o Palmeiras já descarta a participação dos outros 3 que estão disputando a data FIFA. O caso do Gustavo Gomes, que acabou de jogar, acabou de enfrentar a Coreia do Sul, também foi titular, ele fez o amistoso também na Ásia, só chega aqui na quarta-feira. E o Flaco Lopes e Aníbal Moreno, que ainda vão defender a seleção da Argentina à noite contra Porto Rico, um jogo nos Estados Unidos. Então, esses 5 jogadores praticamente descartados para o confronto contra o Bragantino. O Palmeiras está tentando recuperar 2 jogadores que estão machucados. O Kelvin não deve jogar também na partida desta quarta-feira, mas o Ramon Sousa ontem fez o trabalho no campo, também deve participar do treinamento nesta terça-feira e pode ficar no banco de reservas, ele que teve uma contusão muscular no jogo passado, não no jogo contra o Juventude, mas no jogo que o Palmeiras entrou em campo e venceu o São Paulo. Inclusive, ele fez um dos gols da virada, fez o gol da virada do Palmeiras. O reforço certo para esse confronto contra o Bragantino é a volta do Vitor Roque, o vice-artilheiro do time nessa temporada com 14 gols, porque ele estava suspenso contra o Juventude, então pode reforçar o Palmeiras. A equipe alviverde, que defende essa liderança do campeonato, deve ser a mesma que entrou em campo contra o Juventude, com esse reforço do Vitor Roque, e o Palmeiras defendendo uma sequência de 8 vitórias consecutivas pelo Campeonato Brasileiro, jogando no Allianz Parque. E são 5 goleadas consecutivas. Será que vem mais uma por aí, Lili? É o que a gente vai acompanhar. Obrigada, Nicoletti. Será que vem mais goleada? Não sei, hein? Veremos. A gente vai falar. Poste, tá bom. Muito bem. Bom, lembrando que o Palmeiras realiza o último treino, né, hoje na Academia de Futebol, para esse jogo de amanhã, 19 horas, no Allianz Parque, claro, com transmissão do Futebol Energia em Campo, né? Lembrando que o Vitor Roque, que cumpriu suspensão contra o Juventude no final de semana, estará à disposição, né? Vai jogar. A dúvida fica por conta do Kelvin e do Ramon Sousa, né? A dupla que se recupera aí de problemas físicos, né? Participaram já de um treinamento no gramado e vamos ver se o Abel terá pelo menos à disposição esses 2 jogadores, né? O Abel que não deve contar com os jogadores convocados para seleções e amistosos, o Gomes, o Emiliano Martinez, Facundo Torres, Flaco Lopes e Aníbal Moreno não devem chegar a tempo para participarem do jogo de amanhã. Será? Aquela Iloca não vai mandar um dos seus 3 aviões lá para Miami para pegar o Flaco Lopes e o Moreno, pelo menos, ou Danilo Souza? A única pessoa que pode fazer isso é ela. Ela tem condições totais para trazer os jogadores para esse jogo importantíssimo para o Verdão, né, rapaziada? É um jogo que muda o campeonato. E o Palmeiras sofre uma derrota amanhã em casa, que é um resultado que o palmeirense não pode nem pensar em acontecer. No fim de semana tem um Flamengo pela frente, confronto direto. É o típico jogo que define campeonato. Amanhã, a Allianz Parque completamente lotado. O torcedor vai estar apoiando o time do Abel. É o jogo que não pode nem pensar
em derrota, pensando na competição, né, rapaziada? E tem outra, né? O Palmeiras, ele vai receber o RB Bragantino, apesar dos muitos desfalques ainda, né? Um time bastante remendado, mas desfalques que, querendo ou não, não fizeram tanta falta na partida diante do Juventude. Tem muitas peças o Palmeiras, Tem muitas peças, né? Então você consegue ali repor, né, jogadores importantes que estão fora. O Abel, muito mérito do Abel, tá? Na minha opinião, ele conseguiu manter um padrão, e ele mantém um padrão, porque assim, na minha opinião, o Abel, ele não só consegue manter o padrão do Palmeiras com diferentes jogadores. Ele consegue manter o padrão do Palmeiras com diferentes sistemas. E muitas vezes com diferentes sistemas e diferentes jogadores. Que nem no último jogo, ele muda o sistema completamente, ele muda a função de vários jogadores e ele muda muitos atletas também dentro do time. E o Palmeiras, ele continua com a mesma pegada, né? Com a mesma disposição e a mesma entrega e a mesma competitividade. Agora, uma coisa interessante aqui é o seguinte: o Palmeiras, ele recebe o Bragantino no Allianz Parque, tá? O Bragantino não vive o melhor momento da temporada, de longe. O jogo é 7 horas da noite. Vamos imaginar que o Palmeiras vence o primeiro tempo, coloque 1-0, 2-0. O Flamengo joga com o Botafogo 7h30 da noite, no mesmo dia, e com o mando do Botafogo no Engenhão. O Flamengo vai chegar no vestiário, muitas vezes, já sabe, puto, o Palmeiras já tá metendo 2-0 ali no Bragantino, já tá abrindo 6 pontos e já tá, ou 5 se o jogo tiver empatado, por exemplo. Pressionado. Então o Flamengo, ele vai ficando cada vez mais pressionado com esse. E o Abel, eu lembro que eu participei de uma entrevista coletiva do Abel, naquela recuperada, quando teve aquele jogo fatídico do Botafogo há 2 anos, né, que o Endrick, ele consegue aquela virada importantíssima, e depois E no jogo seguinte, alguma partida que aconteceu em Barueri, inclusive, acho que contra o Atlético Paranaense, o Palmeiras, ele jogava antes do Botafogo, ele vence o Botafogo, ele ultrapassa o Botafogo momentaneamente na tabela. E o Botafogo, ele precisava vencer para recuperar a posição. Eu lembro que eu perguntei exatamente isso. Esse jogo para você, Abel, ele é mais importante do que qualquer outro jogo, porque é a oportunidade de você pular à frente do Botafogo e jogar essa pressão. Responsabilidade. E a responsabilidade do outro lado. Exato. Ele deu uma risadinha, ele falou sim. E ele admitiu, ele falou, pra mim é importante jogar essa pressão no adversário. Nunca enganei ninguém. Nunca enganou ninguém. Então ele tem conseguido fazer isso. Ele ultrapassa o Flamengo e ele começa a pressionar o Flamengo, que não vive o melhor momento da temporada, e cada vez mais o Felipe Luiz sem alternativas ali pra conseguir se agarrar e não deixar, né, com que o Palmeiras ele vá subindo ainda mais na tabela. Então, assim, é muito estratégico. Uma vitória diante do Bragantino seria um passo enorme, enorme pro Palmeiras aí na competição. Ô, Roberto Avalone, você acha que a Leiloca vai mandar um avião pra pegar Flaco Lopes e Moreno? Alô, Leila! Oi! É o amigo do Isso, gol. pega Ele é o o Moreno, amigo do pega o gol. Moreno, pega o Moreno. Isso. Não, logo é outro jogo. Isso, Moreno. Moreno. Lopes. Isso. Pega o Flaquito também. Exclamação. Você acha que a Leila preferiria o Diabo Loiro ou o Moreno, os Grilhos? Moreno, tá arrebentando. Meu Deus. E Ele não tem olha- reticências, é só exclamação. O Diabo Loiro era o Mazola, né? Que jogou no Palmeiras, na seleção italiana, jogou na Copa de 58 pelo Brasil Cara, e 62 pela Itália. Jogou trabalhei no com a Palmeiras. Avalone e o Avalone era sensacional, Figuraça. cara. E não era personagem que o Avalone Não, fazia, não era real. Esgriles, perdi minha carteira na padaria. Meu Deus. Ele colocou a padaria toda. Mas você já imaginou o Avalone de Maravilhoso. 4 embaixo da mesa, Meu buscando Deus do céu. a carteira? É maravilhoso. Eu vi esse... E segurando a calça, porque ele não usava cinto, né? Então ele segurava a calça, né? Meu Deus, Esgriles, eu não gosto de cinto. Eu gosto de ficar assim, com a calça sambando. Meu Deus. E a carteira tava dentro do bolso do paletó, né? Dentro do bolso do paletó, Que sensacional, Ó, sensacional. pra gente passar aqui, o Luiz Pacheco, quem é? É o menino da base que estreou contra o Juventude. Ele falou lá na TV Palmeiras, né, sobre o seu primeiro jogo como profissional e o prazer de estar fazendo essa transição, de estar treinando com os profissionais. Vamos ouvir o menino Luiz Pacheco. Primeiramente, agradecer a Deus pela estreia, pela oportunidade que o professor Abel me deu. Sinceramente, não esperava, mas aconteceu. Estava sentado no banco, não estava esperando, aí ele me chamou e falou que era para mim olhar o que o André estava fazendo, que eu ia entrar nos 40 e fazer o que o André estava fazendo. Ajuda eu e pode ser fruto para vários também, né? Que estão vindo de baixo, que pode chegar e se adaptar rápido com esses caras experientes que podem ajudar todos.
Muito Lima, bem, diga. O outro garoto também que entrou durante o jogo, o Riquelme Felipe, dizem que uns colocam que vai influenciar na negociação do Gerson com o Zenit, outros não. Mas o Riquelme Felipe, aí já teve uma primeira sondagem do Zenit que sinalizou pagar 15 milhões de euros, 95 milhões de reais E o para ter o Palmeiras Riquelme disse Felipe. não. E o Palmeiras já declinou dessa primeira Foi proposta. a primeira no meio do ano. Foi a primeira do meio do ano, então sinaliza que pode vir aí com uma proposta superior a esses 15 milhões de... Rapaz, E é por isso que o Palmeiras vende bem demais, o Palmeiras né, cara? tentando fazer um bem bolado com esse menino, que o Zenit disse que vai voltar, porque quer o menino, e o Gerson tá lá no meio e tal, vai saber. Né? E só sobre o Pacheco, ele entra bem no jogo, tá? É óbvio que o jogo tava ganho, 4-1 já pro Palmeiras, mas ele demonstra personalidade, né? Porque é difícil, é a primeira vez que você entra no campo como profissional. Ele tá numa zona ali que é uma zona bastante delicada do campo, né? Ele entrou, o Andreas Pereira foi bem aquele primeiro volante construtor mesmo, na partida contra o Juventude. Então ele entra ali, logo à frente da zaga. Tanto que em muitos momentos ele recua ali ao lado dos zagueiros ou entre os zagueiros justamente para iniciar a construção ofensiva. E assim, obviamente que ele não ousou, ele fez um jogo mais burocrático para ganhar confiança, mas já dá para você ver que ele tem qualidade e tem moral aí com o técnico Abel. Mais um. Muito bem. Ô, Danilo Souto, e a KTO, hein? Montado. Não sei se vamos ganhar alguma coisa, mas chegou na hora da coisa funcionar, hein, Solé? Chegou, né, Márcio? Chegou na hora da coisa funcionar. É um time que mostra muito entrosamento, não só dentro de campo, mas também um respeito muito grande que os próprios jogadores têm entre eles, dentro do grupo, né? O próprio Bruno Fux, que chegou agora, vai ser comprado pelo Palmeiras, ele já tem um perfil de liderança bem interessante, é um cara que sempre se coloca à disposição para ajudar em tudo. Então, apesar do Palmeiras ter feito durante essa temporada, e aí pode ter sido uma manobra arriscada, o Palmeiras ter feito a reformulação do jeito que foi, já com carro em andamento, tentar trocar esse pneu, mas o Palmeiras fez escolhas corretas, né? O Palmeiras fez um bom mercado, a própria contratação do Kelvin foi uma ótima ida ao mercado, já numa reta final, que você acaba antecipando o final de ciclo de Marcos Rocha e do Mike, mas você traz um jogador que mostra que tem qualidade, né? Daqui a pouco a gente fala também sobre o Kelvin. Pô, você conseguiu trazer o Andreas agora por menos da metade do preço que ele ia custar lá em janeiro, e com isso o Vitor Roque também chegou. Uma pena que o Paulinho ainda não conseguiu ficar saudável para ajudar o Palmeiras mais dentro de campo. Então, é um time que está bem montado, um elenco muito interessante. É claro, né, a gente olha, às vezes parece que falta uma pecinha, né, eu sempre falei, pô, talvez falta um atacante reserva, o Bruno Rodrigues ressurge e ajuda também o time do Palmeiras. Então, o trabalho está sendo muito bem feito, né, é um ano que a gente fica com uma boa expectativa, que temos aí uma possibilidade de, quem sabe, conquistarmos 2 títulos, né, de ver o Palmeiras conquistar 2 títulos, mas é claro, né, que é um time onde o Palmeiras mostra que está estruturado, que o Palmeiras consegue ter ainda o olhar para o mercado e trazer jogadores que possam agregar, jogadores que vão funcionar. Talvez alguns não consigam nesse primeiro ano demonstrar toda a sua qualidade, caso do Facundo. Eu acho que o Facundo esse ano não vai ser mais do que ele está sendo nesse momento, mas ano que vem é um ano que ele pode desabrochar. O próprio Sousa começou já a dar uma engrenada, então é uma possibilidade muito boa que o Palmeiras tem de conquistar títulos importantes nesse ano com jogadores que chegaram agora, que estão fazendo parte dessa reformulação, e é claro que fica, né, esse gosto de boas expectativas, né? Boas expectativas. O que eu não gosto é que nem o rapaz aqui que já está querendo expulsar o Rafael Veiga. Cara, vamos ter respeito para aqueles que fazem a história do Palmeiras, que até hoje estão construindo a história do Palmeiras. Que vem Gerson e adeus Veiga. Para com isso, cara. O Gerson nunca fez merda nenhuma pelo Palmeiras, cara. Ontem não, sábado, o Rafael Veiga ele ultrapassou um cara chamado Evair em número de gols na história da casa do Palmeiras entre Parque Antártico e Allianz Parque. Então, cara, respeito a quem faz história no Palmeiras, respeito a quem, nesse momento, que passou por várias dificuldades e nunca virou as costas, nunca quis meter o pé. Então, cara,
Bem menos. Vamos ter respeito a todos aqueles que estão construindo e já construiu muita história no Palmeiras e estão por amor ao clube, porque o Veiga poderia ter largado. Mas, cara, ele quis se recuperar e conseguiu se recuperar e, felizmente, continua ajudando o time do Palmeiras. Então, cara, bem menos, cara, bem menos. Ficar, pô, querendo babar ovo de cara que nunca fez nada pelo clube pra chutar os outros. Pelo amor de Deus, né, gente? Pelo amor de Deus. Se você assinou... Em desabafo do Soler válido à parte, nós vimos na tela a imagem que o Palmeiras divulgou hoje, né? Do Veiga ao lado do Varela, uma linda imagem, né, viu? Posso pedir para vocês colocarem novamente, que é uma imagem muito linda. Olha isso, ó. Que saudade do Evair, hein, cara? Olha só, 2 caras importantíssimos da história do Palmeiras. E tem muitos outros ali na lista, que é uma lista gigante com jogadores fundamentais da história do clube. E que imagem, hein, cara? Que bacana. Olha só, o Veiga e o Evair juntos, tá bom? Estão combinando uma falta, né? E tem um detalhe importante, né, que a gente vai mostrar já já. Não sei se vocês repararam, não sei se vai passar esse pedaço da imagem, mas no gol do Bruno Rodrigues, quem chama o banco de reservas para vir comemorar junto com ele foi o Veiga. Então, além de tudo, ele exerce liderança. Ó, galera, sábado, no meu pré-jogo, eu aprendi a fazer um bolinho de linguiça, que é muito gostoso. E aí, palestra, estamos de volta. Pessoal, aqui falando, né, no site do Nosso Palestra, onde sempre aqui a gente pega as notícias aqui de última hora, né? E o Zenit mantém conversa para contratar o Riquelme Felipe, né? Para 2026. Como a gente viu aí, né? Uma conversa de energia aí, FM, para levar o Riquelme e trazer o Gerson. Não sei, porque ontem eu vi o André Hernan falando que, canal novo da ESPN aí, que não tem nada certo ainda, tal, que isso é falácia. Mas o Palmeiras geralmente faz assim, não fica falando muito, né? E, cara, o Palmeiras já está pensando na próxima temporada em relação a possíveis atletas que possam chegar e deixar o clube, né? E alguns jovens, né, formados na categoria de base serão alvos de times europeus, como é o caso aí do Riquelme Felipe, né, que o Zenit da Rússia segue aí em tratativas com o staff do Riquelme, né, na busca de alinhar uma melhor proposta. Eles fizeram a proposta aí no meio do ano aí, acho que foi meio do ano, foi julho, só que o Palmeiras recusou. O Palmeiras pode recusar, né? Eles ofereceram 15 milhões de euros, cerca de quase 100 milhões de reais, 90 e poucos, 95 milhões, e o Palmeiras disse, não quero não. Não quero não, tá muito barato. O time, quando tem dinheiro, ele não aceita qualquer proposta, né? Se fosse qualquer outro time do Brasil, vendia o moleque. Só que o Palmeiras é muito inteligente, sabe do valor do menino, sabe que ele vale. Esse mesmo valor foi de cerca de 95 milhões de reais, né? E o Verdão sinalizou que deseja mais do que isso. Agora aqui tá falando sobre o Gerson também, né? Gerson envolvido, apesar das especulações recentes envolvendo um possível envolvimento do Riquelme Felipe na tentativa de contratar Gerson, né? O nosso palestra soube que não há nenhuma negociação em curso com o ex-volante do Flamengo. Como hábito de Abel Ferreira, né? O Palmeiras segue algumas mudanças pontuais, né? Entre temporadas, seja com contratações ou com subidas de jovens, né? Da categoria de base para o time de cima. A gente viu aí também, né? Volante aí que entrou aí, o menino jogou bem, jogou muito bem. E o Abel, ele usa muito a base e é por isso que o Palmeiras é diferenciado dos demais. Após 2 anos, né, com 2 anos com grandes vendas, com cifras altíssimas de atletas, como Endrick, Estevão, Vitor Reis, o Palmeiras entende que na próxima temporada será diferente. O clube avalia alguns jogadores com bom potencial de venda, né? Porém, envolvendo valores menores, Benedetti, né? Alain, Luigi, Riquelme Felipe, são jovens com interesse do mercado europeu já, né? E o Palmeiras já pensa já no futuro. Após 2 anos com grandes vendas, com cifras altíssimas, né? E o Palmeiras tem que continuar vendendo jogador, porque é isso que faz entrar dinheiro e sair. Não venda de jogadores, aluguel lá, né? Para shows no Allianz Parque. Então é uma renda recorrente absurda.
Sobre os jogadores, a renda que é muito mais alta. E Palmeiras enfrenta o Red Bull Bragantino amanhã, às 19 horas aí, horário de Brasília, Palmeiras e Red Bull Bragantino. Flamengo, depois pega o Flamengo, né? Lá no Maracanã, Flamengo e Palmeiras. E depois a LDU. 4 jogos de diferença de um jogo para o outro, né? Então, é correria grande, né? Palmeiras joga contra o Red Bull Bragantino. No próximo dia já deve viajar lá para o Rio. E do Rio para o Equador. Então, é uma rotina louca, mas é isso aí. O Palmeiras é um time grande que está disputando 2 campeonatos gigantescos e tem que se adaptar. E está adaptado, né? Com essa correria de sempre. Por estar sempre disputando os campeonatos, chegando em fases finais, mata-mata. E o Verdão está aí com o pé praticamente já, um dos pés, né? Já nas finais aí da Libertadores. E praticamente colocando ali já 2 dedos já na taça do Brasileirão, que vai chegar sim pro Palmeiras. Beleza? Tamo junto aí e até o próximo vídeo.